Ela estava lá, no meio da cozinha, com a faca ainda pingando. Mas como uma mulher que só conheceu o amor pode chegar a esse ponto? Oi, meus queridos. Aqui é Dona Benedita, com meus 68 anos bem vividos, falando diretamente de Caruaru, no coração de Pernambuco. Hoje vou contar uma história que me marcou para sempre, uma história que aconteceu comigo mesma e que talvez vocês nunca esqueçam também. Antes de começar, se inscrevam aí no canal, viu? Todo mês eu conto uma história extra só, para quem está inscrito, baseada em segredos reais que poucas pessoas têm coragem de falar. Quem comenta e dá like sempre tem chance de ganhar uns mimos especiais que eu preparo com carinho. Vocês são minha família virtual, e cada inscrição ajuda outras pessoas a ouvirem histórias que precisam ser contadas. A vida, meus filhos, às vezes nos ensina lições que a gente preferia nunca ter aprendido. Nasci em 1956, numa cidadezinha perdida no interior de Pernambuco, chamada Garanhuns, onde o vento assobiava entre as casas de taipa e o sol rachava a terra seca. Meu pai, seu Raimundo, era vaqueiro numa fazenda grande, daquelas que se perdem de vista no horizonte. Minha mãe, Dona Conceição, lavava roupa no açude para as famílias da cidade, as mãos sempre vermelhas e rachadas de tanto esfregar tecido contra as pedras. Éramos pobres, mas daquele tipo de pobreza honesta, onde a gente sabia que Deus estava olhando e que um dia as coisas iam melhorar. Nossa casa era pequena, 3 cômodos apertados com chão de barro batido e telhado que gotejava quando São Pedro chorava forte. Mas era cheia de amor, sabe? Meu pai nunca chegava em casa sem dar um beijo na testa da minha mãe, mesmo depois de um dia inteiro no sol escaldante. Minha mãe cantarolava enquanto cozinhava, aquelas cantigas antigas que ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, e assim por diante. Eu cresci embalada por esses sons, por esse amor simples mas verdadeiro que pairava sobre nossa casinha humilde como uma bênção. Tínhamos pouco, mas nunca passamos fome de verdade. Sempre tinha um feijão no fogo, uma farinha de mandioca, às vezes um pedaço de carne seca quando meu pai conseguia fazer uns trabalhos extras. Aos domingos, minha mãe fazia o melhor bolo de milho do mundo com os ovos que nossas 3 galinhas nos davam. Eu ajudava em tudo, buscar água no poço, varrer o terreiro, cuidar das galinhas. Mulher tem que saber se virar sozinha, minha filha. Minha mãe sempre dizia enquanto me ensinava a costurar ou a temperar uma comida. Porque na vida, a única pessoa em quem você pode confiar de verdade é você mesma. A escola ficava longe, quase 1 hora caminhando pelos caminhos empoeirados, mas meus pais faziam questão que eu estudasse. A cabeça é a única herança que podemos te deixar, Benedita, meu pai falava, ajeitando minha mochila de tecido que minha mãe tinha costurado à mão. Eu era boa aluna, sempre tirava notas altas, sonhava em ser professora um dia. Talvez até sair daquela cidade pequena e conhecer o mundo. A professora, Dona Lourdes, sempre dizia que eu tinha jeito para as letras, que sabia escrever bonito e contar histórias que prendiam a atenção de todo mundo. Mas a vida, meus queridos, tem uma forma cruel de mudar nossos planos de uma hora para outra. Em 1972, quando eu tinha 16 anos, uma seca terrível se abateu sobre nossa região. Foi uma daquelas secas que mata o gado, racha a terra, faz as pessoas olharem para o céu todos os dias procurando uma nuvenzinha que não vem nunca. O açude onde minha mãe lavava roupa secou completamente, virando apenas uma cratera de barro rachado sob o sol inclemente. As plantações morreram, o patrão do meu pai teve que dispensar quase todos os vaqueiros e de repente nossa vida virou de cabeça para baixo. Foi quando chegaram as notícias sobre São Paulo. Gente que tinha ido embora mandava cartas falando de trabalho, de dinheiro, de oportunidades. Lá tem fábrica para todo lado, contavam os vizinhos que recebiam notícias dos parentes. Tem emprego para homem, para mulher, até para os meninos. Quem tem coragem de trabalhar não passa necessidade. Meu pai ficou semanas pensando, caminhando pelo terreiro de madrugada, fumando aquele cigarro de palha que ele mesmo enrolava. Minha mãe não dizia nada, mas eu via a preocupação nos olhos dela. Via como ela contava e recontava as moedas que guardava numa latinha velha de goiabada. A decisão veio numa noite quente de setembro. Estávamos sentados no terreiro, tentando pegar um vento que não vinha, quando meu pai falou:
Conceição, acho que é chegada a hora. Não tem mais como ficar aqui. Minha mãe suspirou fundo, daquele jeito que as mulheres suspiram quando sabem que a vida vai mudar para sempre. E a Benedita? Ela perguntou. Ela está quase se formando, tem sonhos. Os sonhos dela vão ter que esperar um pouco. Meu pai respondeu, a voz pesada de tristeza. Mas em São Paulo talvez ela tenha chances melhores. Estude numa escola maior, tenha um futuro que aqui a gente não pode dar. E foi assim que, em outubro de 1972, juntamos nossas poucas posses em 2 malas de madeira que meu pai mesmo fez. Amarramos tudo num caminhão pau de arara lotado de retirantes como nós e partimos em direção ao desconhecido. A viagem foi um martírio. 3 dias e 2 noites, apertados como sardinha, respirando poeira, comendo apenas o que minha mãe tinha conseguido preparar: umas rapaduras, farinha, água morna em garrafas velhas. Eu olhava para trás, vendo minha cidadezinha ficar cada vez menor, até sumir completamente no horizonte, e sentia o coração apertado de uma saudade que nem sabia direito do que era. São Paulo nos recebeu com sua imensidão assustadora. Prédios gigantes que pareciam arranhar o céu, barulho de carro dia e noite, gente correndo para todo lado como se todo mundo tivesse atrasado para alguma coisa importante. Cheiro era diferente. Não tinha mais o cheiro de terra molhada depois da chuva, de capim, de flores do mandacaru. Era um cheiro de fumaça, de óleo queimado, de muita gente vivendo junta num espaço pequeno demais. Nos estabelecemos numa favela na Zona Sul, num barraco de madeira compensada que dividíamos com outra família de retirantes, os Oliveira, que tinham chegado alguns meses antes de nós. Meu pai conseguiu trabalho numa fábrica de autopeças, saindo de casa às 5 da manhã e, voltando às 8 da noite, sempre sujo de graxa, sempre cansado, mas sempre agradecido por ter conseguido um emprego. Minha mãe arrumou serviço como doméstica numa casa grande no Morumbi, longe de casa, saindo antes do sol nascer e voltando quando já estava escuro. Eu tive que abandonar os estudos para cuidar da casa e trabalhar numa fábrica de costura, ganhando uma miséria, mas ajudando nas despesas. Os sonhos de ser professora ficaram guardados numa gaveta do coração, esperando um tempo melhor que talvez nunca chegasse. Foi nessa fábrica de costura que conheci o Antônio, um rapaz de 24 anos que trabalhava como cortador de tecidos. Ele era diferente dos outros homens que eu conhecia. Tinha estudado até o 2º ano do ensino médio, sabia conversar sobre coisas que eu nunca tinha ouvido falar, sonhava em ter um negócio próprio um dia. Era bonito, forte, tinha uns olhos verdes que brilhavam quando falava dos planos para o futuro. Um dia vou ter minha própria oficina mecânica, Benedita. Ele me dizia durante o almoço, sentados no pátio da fábrica. Vou dar uma vida boa para você. Uma casa com quintal, filhos brincando no terreiro. Você não vai precisar trabalhar igual sua mãe trabalha. Namoramos por quase 2 anos, sempre com o respeito que meus pais me ensinaram a exigir. Antônio vinha jantar em casa aos domingos, ajudava meu pai a consertar coisas no barraco, trazia flores simples para minha mãe. Conquistou minha família com aquele jeito honesto, trabalhador, sonhador. Casamos em janeiro de 1975, numa cerimônia simples na igreja do bairro, eu com um vestido que minha mãe costurou das sobras de tecido que eu trazia da fábrica. Ele com o único terno que possuía, emprestado de um amigo. Não tivemos festa grande, mas tivemos algo muito mais importante: a bênção dos meus pais e a certeza de que estávamos construindo algo sólido, verdadeiro, duradouro. Nossa primeira casa foi um cômodo pequeno na mesma favela, dividido por uma cortina que separava a sala do quarto. Banheiro compartilhado com outras famílias, água que às vezes faltava, luz que piscava mais do que iluminava. Mas era nosso cantinho, nosso começo. Antônio continuava na fábrica de costura durante o dia e fazia bicos como mecânico nos finais de semana, juntando cada centavo para realizar o sonho da oficina própria. Eu costurava para as vizinhas em casa, fazendo barra de calça, consertando roupas, qualquer coisa que desse. Um dinheirinho extra. Em 1976, nosso primeiro filho nasceu. João, um menino saudável, de olhos verdes como o pai e teimoso como a mãe. Antônio chorou quando segurou o bebê pela primeira vez,
prometendo que seria um pai presente, carinhoso, diferente de muitos homens daquela época. Esse menino vai ter estudo, Benedita, ele dizia, ninando João até tarde da noite. Vai ser doutor, engenheiro, o que ele quiser. Não vai precisar sujar as mãos como o pai para ganhar a vida. O segundo filho, Miguel, chegou em 1978 e depois Maria, em 1980. E por último, Carla, em 1982. 4 filhos, uma casa que precisava sempre de mais um cômodo, mais uma cama, mais comida na mesa. Mas éramos felizes, sabe? Tínhamos pouco, mas tínhamos amor de sobra. Antônio trabalhava cada vez mais, aceitando qualquer serviço extra para sustentar a família crescente. Eu me desdobrava entre cuidar das crianças, costurar para fora e manter a casa sempre limpa e organizada. Os meninos cresciam, fortes, espertos, sempre juntos como uma irmandade verdadeira. As meninas, doces e obedientes, me ajudavam com os afazeres domésticos desde pequenas. Íamos todos juntos à igreja aos domingos, participávamos das festas da comunidade, mantínhamos aquele senso de família unida que era nossa maior riqueza. Mas a vida na periferia de São Paulo nos anos 80 não era fácil. A violência crescia, as drogas começavam a aparecer nas esquinas. Jovens que deviam estar estudando se envolviam com coisas erradas. Por mais que Antônio e eu tentássemos proteger nossos filhos, a realidade ao redor era dura, tentadora para quem não tinha muito e via outros ganhando dinheiro fácil. João, nosso filho mais velho, começou a andar com uma turma que eu não gostava muito. Meninos que faltavam à escola, que chegavam em casa em horários estranhos, que sempre tinham dinheiro para coisas que não deviam ter. Aquela vida que a gente construiu com tanto amor e sacrifício estava começando a mostrar rachaduras que eu não sabia como consertar. E o pior de tudo era que eu sentia que algo muito ruim estava se aproximando, como uma tempestade escura no horizonte que você vê chegando, mas não consegue evitar. Camisetas de marca, às vezes até doces caros que dividia com os irmãos menores. Ganhei de um amigo, mãe, ele dizia quando eu perguntava, mas seus olhos fugiam dos meus. E uma mãe sempre sabe quando o filho está mentindo. Miguel, 2 anos mais novo, começou a seguir os passos do irmão mais velho como um cachorrinho perdido atrás do dono. Era natural, eu sabia. Irmão mais novo sempre quer imitar o mais velho, sempre quer ser aceito, fazer parte da turma. Mas aquela turma que João frequentava não era igual às outras. Eram meninos que já tinham perdido a inocência cedo demais, que falavam de coisas que crianças não deviam saber, que olhavam para o mundo com uma dureza que me gelava o sangue. Antônio trabalhava tanto que mal via os filhos acordados, saía antes deles levantarem, voltava quando já estavam dormindo. Nos finais de semana, quando não estava fazendo bico na oficina de um conhecido, dormia até tarde, exausto de uma semana que parecia durar um mês. É só uma fase, Benedita, ele dizia quando eu tentava conversar sobre minha preocupação com os meninos. Todo moleque passa por isso. Logo eles se ajeitam. Mas eu sentia no fundo do coração que não era só uma fase. Era o começo de algo que poderia nos destruir. As meninas, Maria e Carla, ainda pequenas, pareciam imunes àquela influência que estava corroendo meus filhos homens. Maria, sempre estudiosa, passava as tardes fazendo o dever de casa e ajudando a cuidar da Carla. Carla, a caçula, era um raio de sol na nossa casa cada vez mais sombria, com aquela risada fácil e aquele jeito de ver magia nas coisas mais simples. Elas eram meu consolo nos dias mais difíceis, a prova de que ainda havia esperança, de que nem tudo estava perdido. Em 1988, quando João tinha 12 anos e Miguel 10, aconteceu algo que mudou para sempre o rumo da nossa história. João chegou em casa num domingo à tarde com o rosto inchado, o lábio partido, a camisa rasgada. Caí da bicicleta, ele mentiu. Mas eu vi nos olhos dele um medo que não era de machucado físico, era um medo mais profundo, mais escuro. Naquela mesma semana, soubemos que um menino da turma dele tinha sido encontrado morto numa rua próxima, com marcas de violência que não eram de acidente. Foi quando descobri que meus filhos estavam envolvidos com o tráfico local. Não como traficantes ainda, eram pequenos demais para isso, mas como olheiros, aviãozinhos, fazendo pequenos serviços para ganhar uns trocados. O
Dinheiro que aparecia em casa, os presentes caros, tudo vinha desse mundo sombrio que eu tanto temia. Quando confrontei João, ele explodiu numa raiva que nunca tinha visto nele. A senhora quer que a gente passe fome? Quer que a gente ande descalço? O pai mata-se de trabalhar e a gente não tem nada. Tentei conversar com Antônio, implorei para que ele tomasse uma atitude, mas ele estava tão cansado, tão sobrecarregado, que parecia ter perdido a capacidade de enxergar o que estava acontecendo bem na frente dos olhos dele. "O que você quer que eu faça, Benedita?" Ele perguntou numa noite, depois de mais um dia de 16 horas de trabalho. "Estou quebrando as costas para sustentar essa família. Não posso estar em casa o tempo todo vigiando os meninos." Mas não era questão de vigiar. Era questão de salvar o que ainda dava para salvar. Miguel, influenciado pelo irmão mais velho, começou a faltar à escola, a andar com a mesma turma perigosa, a trazer para casa aquele mesmo dinheiro sujo que eu sabia de onde vinha. Aos 10 anos, meu menino já tinha perdido aquela inocência que deveria durar muito mais tempo. Falava gírias que eu não entendia, conhecia coisas sobre violência e drogas que me faziam tremer de medo. Quando tentava conversar com ele, ele respondia com uma agressividade que não era normal numa criança. A situação foi piorando mês após mês. Os meninos chegavam cada vez mais tarde, às vezes não chegavam para jantar, às vezes não chegavam para dormir. Quando apareciam, traziam histórias que eu sabia que eram mentiras, explicações que não explicavam nada. João, aos 13 anos, já tinha corpo de homem e mente de quem viu coisas que criança não devia ver. Miguel seguia o mesmo caminho, como se estivesse hipnotizado pela vida errada que o irmão escolheu. Em 1989, meus pais vieram nos visitar de Pernambuco. Não vinham há 2 anos, e eu tinha tanto medo do que eles iam encontrar, tanto medo de decepcionar quem sempre acreditou em mim. Quando meu pai viu João chegando em casa às 2 da madrugada, embriagado, com apenas 14 anos, ele não disse nada na hora, mas no dia seguinte me chamou para conversar. "Benedita, minha filha, vocês estão perdendo esses meninos, estão perdendo e nem percebem." Chorei tanto naquele dia que pensei que ia secar por dentro. Minha mãe, sempre sábia, tentou conversar com os netos, mas eles já estavam endurecidos demais para ouvir conselhos de uma velhinha do interior. "Vovó não entende como é a vida aqui", João disse, com uma rispidez que partiu meu coração. "Aqui não é o interior, não. Aqui quem não se mexe morre." Minha mãe me olhou com uma tristeza profunda e sussurrou: "Esses meninos não são mais as crianças que eu conheci. Alguma coisa comeu a alma deles." Foi nessa época que Antônio começou a beber. Não muito no início, apenas uma cachaça para relaxar depois do trabalho, ele dizia. Mas aos poucos foi aumentando. Uma garrafa por semana, depois 2, depois uma garrafa a cada 2 dias. Ele bebia para esquecer, para não pensar, para não encarar a realidade de que estava perdendo os filhos e não sabia como salvá-los. "Trabalhei a vida toda para dar uma vida melhor para eles", ele murmurava, bêbado, sentado no quintal nas madrugadas insones. "E olha no que deu, olha no que se transformaram." As brigas em casa começaram a ficar constantes. Antônio chegava bêbado e brigava com os meninos, que respondiam com uma agressividade cada vez maior. João, aos 15 anos, já não respeitava nem o pai nem a mãe. Falava palavrões, ameaçava ir embora de casa, dizia que ganhava mais dinheiro numa semana do que o pai ganhava num mês. Miguel, seguindo o exemplo do irmão, também começou a desafiar nossa autoridade, a questionar nossas regras, a tratar nossa casa como se fosse apenas um lugar para dormir quando não tinha outro lugar melhor. Maria e Carla assistiam a tudo isso com medo nos olhos. Maria, aos 10 anos, já tinha perdido a alegria natural das crianças. Vivia tensa, como se estivesse sempre esperando uma explosão, uma briga, algo ruim acontecer. Carla, aos 8 anos, começou a fazer xixi na cama novamente, a ter pesadelos, a chorar sem motivo aparente. Elas eram as vítimas silenciosas daquele caos que nossa família tinha se tornado. Em 1990, João foi preso pela primeira vez. Tinha apenas 16 anos, mas já era considerado um dos principais aviãozinhos da região. Levaram ele numa operação policial junto com outros meninos, todos menores de idade. Todos com cara de criança, mas olhos de quem já viu o inferno.
Quando chegou a notícia, senti como se uma parte de mim tivesse morrido. Meu filho, meu primeiro bebê, aquele menino que eu embalei tantas noites nos braços, estava numa cela, sendo tratado como bandido. Antônio ficou 3 dias sem conseguir trabalhar direito. Ficava andando pela casa como um fantasma, murmurando coisas que eu não conseguia entender. Quando finalmente conseguimos visitar João no reformatório, ele não parecia mais o mesmo menino. Estava mais magro, mais duro, com um olhar que eu não reconhecia. "Não se preocupem comigo", ele disse, como se fosse um homem falando com estranhos. "Eu sei me cuidar. Aprendi muita coisa aqui dentro." Miguel, vendo o irmão preso, em vez de tomar aquilo como um aviso, tomou como uma inspiração. Começou a contar para os amigos que tinham um irmão na cadeia, como se fosse motivo de orgulho. Aos 12 anos, já estava completamente envolvido com o mesmo mundo que tinha levado João para o reformatório. Eu tentava conversar, tentava punir, tentava de tudo, mas era como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais eu apertava, mais escorria entre os dedos. Quando João saiu do reformatório, 6 meses depois, voltou ainda pior do que tinha entrado. Não era mais o menino rebelde que tinha sido preso. Era um jovem endurecido, com contatos piores, com ideias mais perigosas. O sistema que deveria ter recuperado meu filho só fez transformá-lo numa versão mais sofisticada do problema que já era. E Miguel estava lá, esperando ele chegar, para aprender ainda mais sobre aquele mundo que eu tanto queria que eles esquecessem. Foi quando entendi que estava numa guerra que não sabia como lutar, contra um inimigo que conhecia meus filhos melhor do que eu. E o pior de tudo era saber que o tempo estava passando, que Maria e Carla estavam crescendo naquele ambiente tóxico, e que talvez um dia eu perdesse elas também para aquela escuridão que já tinha engolido meus meninos. Se você está ouvindo essa história e tem filhos pequenos, abraça eles bem forte hoje, porque às vezes a gente só percebe o valor do que tem quando já perdeu, e algumas perdas machucam para o resto da vida. Comenta aqui embaixo se você já passou por algo parecido, porque às vezes dividir a dor faz ela ficar um pouquinho mais leve. Lugar 2 vezes, só que dessa vez não sobrou nem cinza para contar história. Eu estava em casa cuidando das meninas quando a vizinha, Dona Josefa, chegou correndo, com o rosto branco de susto. "Benedita, pelo amor de Deus, vem rápido! O Miguel..." Ela nem conseguiu terminar a frase, mas eu já sabia que era coisa ruim. Uma mãe sempre sabe quando o coração vai partir. Encontrei meu menino de 13 anos caído numa viela escura, com 3 facadas no peito e uma no pescoço. Os olhos ainda estavam abertos, olhando para o céu como se estivesse perguntando a Deus por que a vida tinha que acabar tão cedo. As mãos ainda seguravam um saquinho plástico com drogas. Aquele trabalho maldito que ele achava que ia fazer ele rico. O sangue tinha formado uma poça ao redor do corpo pequeno demais para carregar tanto sofrimento. Quando vi aquela cena, algo dentro de mim quebrou de uma vez por todas, como um vaso que cai no chão e vira 1000 pedacinhos que nunca mais se juntam direito. Gritei tanto que os vizinhos pensaram que eu tinha enlouquecido. Talvez tivesse mesmo. Agarrei meu filho no colo, tentando tapar os buracos no peito dele com as mãos, como se fosse possível segurar a vida que estava escorrendo pelo chão sujo daquela viela maldita. "Acorda, meu filho! Acorda que a mamãe está aqui!" Eu implorava, balançando aquele corpinho que já estava ficando frio. Mas Miguel nunca mais ia acordar. Nunca mais ia me chamar de mãe. Nunca mais ia ter a chance de escolher um caminho diferente. João chegou no local pouco depois, trazido por alguém que tinha visto o que aconteceu. Quando viu o irmão morto, não chorou. Ficou ali parado, com os punhos cerrados, os olhos vermelhos de raiva. E eu soube naquele momento que tinha perdido os 2 filhos no mesmo dia, porque a morte do Miguel matou também qualquer chance de João voltar a ser uma pessoa boa. "Eu vou vingar ele, mãe", foi tudo que ele disse, antes de sair dali caminhando devagar, como quem já estava planejando uma tragédia ainda maior. Antônio chegou do trabalho e encontrou nossa casa cheia de vizinhos, de parentes, de gente chorando. Quando contaram para ele o que tinha acontecido, ele se sentou no chão e ficou assim por horas, sem falar nada, só olhando para o nada. Quando finalmente conseguiu falar, foi para perguntar: "Onde foi que eu errei? Onde foi que nós erramos?" Mas não tinha resposta para essa pergunta, porque às vezes a vida simplesmente acontece, e não importa o quanto a gente ama,
O quanto a gente tenta, algumas coisas estão além do nosso controle. O velório do Miguel foi o dia mais longo da minha vida. Ver aquele caixão pequeno, com meu menino vestido com a única roupa boa que ele tinha, foi como morrer um pouquinho a cada minuto que passava. As pessoas vinham, davam os pêsames, falavam que ele estava num lugar melhor agora, mas nada daquilo consolava o vazio que tinha se instalado no meu peito. Maria e Carla choravam agarradas em mim, sem entender direito por que o irmão não ia mais voltar para casa, por que a vida tinha que ser tão cruel com uma família que só queria viver em paz. João não apareceu no enterro. Sumiu por 3 dias inteiros e, quando voltou, chegou com 2 amigos que eu nunca tinha visto antes. Homens mais velhos, com cara de quem não brincava em serviço. "Mãe, esses são meus sócios", ele disse, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. "A partir de agora, as coisas vão ser diferentes por aqui." Eu quis perguntar o que ele queria dizer com isso, mas algo no olhar dele me disse que era melhor não saber. Antônio começou a beber ainda mais depois da morte do Miguel. 1 garrafa por dia, às vezes 2, qualquer coisa para afogar a dor que parecia não ter fim. Perdia dias de trabalho. Chegava em casa falando sozinho. Às vezes chorava, às vezes gritava, às vezes ficava quieto demais, o que era ainda mais assustador. Eu falhei como pai. Ele repetia sempre que estava muito bêbado. Falhei como homem. Falhei como tudo. E por mais que eu tentasse consolar, por mais que dissesse que não era culpa dele, as palavras saíam vazias, sem força para curar uma ferida tão profunda. João, aos 17 anos, assumiu o lugar do Miguel no tráfico e rapidamente subiu na hierarquia. Não era mais um simples aviãozinho. Agora comandava outros meninos, tinha dinheiro de verdade, andava com armas que eu nem sabia que existiam. Nossa casa virou uma espécie de ponto de encontro para a turma dele, e eu me sentia uma estranha no meu próprio lar. Eles entravam e saíam quando queriam, falavam alto, fumavam maconha na sala, tratavam Maria e Carla como se fossem invisíveis. As meninas viviam com medo constante. Maria, aos 11 anos, parou de brincar na rua, parou de conversar com os vizinhos, virou uma criança séria demais para a idade que tinha. Carla, aos 9, começou a ter ataques de pânico, acordava gritando no meio da noite, dizia que via o Miguel morto nos sonhos. Eu tentava proteger elas como podia, mas como proteger alguém de uma tempestade quando você está bem no meio dela? Em junho de 1991, 3 meses depois da morte do Miguel, João trouxe para casa uma mulher. Não era uma namoradinha da idade dele. Era uma mulher de quase 30 anos, toda pintada, com roupas justas demais e perfume forte demais. "Essa é a Márcia", ele anunciou durante o jantar, como se estivesse apresentando uma nova funcionária. "Ela vai ficar aqui uns tempos." Eu quis protestar, quis dizer que aquela era minha casa, mas o olhar que João me lançou me fez engolir as palavras. Márcia trouxe consigo um mundo que eu não conhecia e não queria conhecer. Gente estranha aparecia a qualquer hora procurando por ela, sempre sussurrando, sempre olhando por cima do ombro como se estivessem fugindo de alguma coisa. Ela usava drogas abertamente na minha sala, fazia ligações misteriosas, falando em códigos que eu não entendia, tratava minha casa como se fosse dela. Quando tentei conversar com João sobre isso, ele riu na minha cara. "Relaxa, mãe. A Márcia sabe das coisas. Ela vai nos ajudar a crescer no negócio." Antônio mal conseguia olhar para o que nossa casa tinha se tornado. Passava os dias trancado no quarto quando não estava trabalhando. Saía apenas para comprar mais cachaça, evitava qualquer conversa sobre o que estava acontecendo. Uma noite, encontrei ele chorando no quintal, segurando uma foto antiga dos meninos quando eram pequenos. "Olha o que eles eram, Benedita." Ele sussurrou, mostrando a foto. "Olha como eram inocentes. Onde foi que perdemos eles?" Em agosto, João anunciou que ia se mudar para uma casa maior, mais longe dali. "Vou levar a Márcia e montar minha própria boca", ele disse, contando dinheiro numa mesa da cozinha como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Vocês podem ficar aqui ou ir comigo. Tanto faz." A frieza com que ele falou, como se a família fosse apenas um detalhe sem importância na vida dele, me cortou mais fundo que qualquer faca. Maria, que sempre foi uma menina observadora, me puxou para um canto e sussurrou: "Mãe,
Eu tenho medo do João. Ele não é mais meu irmão. E ela estava certa. O João que eu conhecia, o bebê que eu amamentei, o menino que me chamava de mãezinha, tinha morrido junto com o Miguel naquela viela. O que sobrou era um estranho usando o rosto do meu filho. Um estranho que falava a minha língua, mas não sentia mais nada pelo que... Um dia foi sua família. Márcia começou a se aproximar das meninas de um jeito que me deixava muito desconfortável. Oferecia presentes caros, doces, roupas bonitas, sempre quando eu não estava por perto. Suas filhas são lindas, Benedita. Ela dizia com um sorriso que não chegava aos olhos, especialmente a Maria. Ela tem um futuro brilhante pela frente. Algo na forma como ela falava, como olhava para as meninas, fazia meu instinto de mãe gritar que aquela mulher era perigosa. Uma noite, acordei com barulho de discussão na sala. Era João brigando com os homens que eu nunca tinha visto, gente com cara ainda mais assustadora que os amigos dele. Fiquei escondida no corredor, tentando entender do que eles estavam falando, e ouvi coisas que me gelaram o sangue. Falavam sobre dívidas, sobre territórios, sobre resolver o problema de uma forma que eu sabia que não significava conversa. Quando eles foram embora, João estava pálido, nervoso, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. No dia seguinte, ele veio conversar comigo. Estava diferente, menos arrogante, mais parecido com o menino que eu lembrava. Mãe, eu preciso sair daqui por um tempo, ele disse, evitando meu olhar. As coisas ficaram complicadas. Tem gente querendo me pegar. Senti uma pontada de esperança. Talvez aquilo fosse uma chance dele se afastar daquela vida, de recomeçar, de voltar a ser meu filho. Onde você vai? Perguntei. É melhor vocês não saberem. Ele respondeu. Quanto menos souberem, mais seguras vocês vão estar. João e Márcia desapareceram numa madrugada de setembro, levando apenas algumas roupas e muito dinheiro. Não se despediram, não deixaram recado, simplesmente sumiram como fumaça. Por um lado, senti alívio. Finalmente nossa casa poderia voltar a ser nossa casa. Por outro lado, morri de medo do que poderia acontecer com ele por aí, sozinho, com gente perigosa atrás dele. Uma mãe nunca para de amar, mesmo quando o filho se transforma numa pessoa que ela não reconhece mais. A casa ficou estranhamente silenciosa depois que eles foram embora. Era como se uma tempestade tivesse passado, deixando apenas destroços para trás. Antônio parou de beber tanto, Maria voltou a sorrir de vez em quando, Carla conseguia dormir a noite inteira sem ter pesadelos. Mas todos nós sabíamos que aquela paz era temporária, que uma hora ou outra o passado ia voltar para nos cobrar a conta de tudo o que tinha acontecido. Que se instalou na nossa casa depois que João foi embora, durou exatamente 3 meses. 3 meses em que eu quase consegui acreditar que o pior tinha passado, que talvez pudéssemos reconstruir nossa família com os pedaços que sobraram. Mas a vida, meus queridos, tem um jeito cruel de nos ensinar que quando achamos que tocamos o fundo do poço, sempre tem um alçapão escondido, esperando para nos levar ainda mais para baixo. Em dezembro de 1991, numa tarde de calor sufocante, João voltou. Mas não voltou sozinho. Trouxe consigo 5 homens que pareciam ter saído dos meus piores pesadelos. Homens grandes, com cicatrizes no rosto, armas mal escondidas por baixo das camisas, e nos olhos aquela frieza de quem já matou e dormiu tranquilo depois. Entraram na minha casa como se fossem os donos, empurraram os móveis para os cantos, transformaram minha sala num escritório do crime. Mãe, agora as coisas são diferentes, João anunciou, sentado na cadeira que era do meu pai, quando ele ainda era vivo. Não sou mais aviãozinho de ninguém. Agora eu mando, e essa casa vai ser minha base de operações. Olhei para aquele jovem de 18 anos falando como se fosse um imperador, e não consegui reconhecer nenhum traço do bebê que um dia carreguei no colo. A morte do Miguel tinha matado também qualquer humanidade que restava no João. Maria e Carla se esconderam no quarto, mas eu sabia que elas estavam ouvindo tudo, tremendo de medo debaixo da cama como ratinhos, acuados. Antônio tentou protestar, disse que aquela era nossa casa, nossa família, que não ia permitir que transformassem nosso lar num covil de bandidos. Foi quando João fez um gesto para um dos homens, que se levantou devagar e encostou o cano de uma pistola na testa do meu marido. Pai, o senhor vai permitir sim.
João disse com uma voz gelada que não era mais a voz do meu filho. Porque agora quem sustenta essa família sou eu. Quem paga as contas sou eu. Quem manda aqui sou eu. Antônio ficou pálido, as mãos tremendo, e eu vi naquele momento que meu marido tinha quebrado por completo. O homem forte e trabalhador que eu conhecia morreu ali, naquela tarde maldita, substituído por uma sombra assustada do que ele um dia foi. Os dias que se seguiram foram um pesadelo sem fim. Nossa casa virou um verdadeiro quartel-general do tráfico, com gente entrando e saindo a toda hora, trazendo drogas, armas, dinheiro sujo. Homens dormiam no nosso sofá, comiam nossa comida, usavam nosso banheiro, tratavam Maria e Carla como se fossem objetos decorativos que podiam ignorar ou observar conforme a vontade. O cheiro constante de maconha impregnava as paredes. O som de conversa sobre morte e violência era a trilha sonora dos nossos dias. João mudou completamente de comportamento conosco. Não era mais o filho rebelde, que pelo menos ainda mostrava algum afeto pela família. Agora, era um estranho perigoso que acontecia de morar na mesma casa. Falava comigo como se eu fosse uma empregada, dava ordens para Antônio como se ele fosse um subordinado, ignorava completamente as irmãs menores, como se elas nem existissem. O dinheiro que ele trazia para casa vinha sempre acompanhado de ameaças mal disfarçadas sobre o que aconteceria se alguém tentasse atrapalhar os negócios dele. Maria, aos 12 anos, começou a ter problemas na escola. As professoras mandavam bilhetes reclamando que ela estava distraída, agressiva, faltando às aulas. Uma noite, encontrei ela chorando no quintal e consegui arrancar dela a verdade. Mãe, os homens do João ficam olhando para mim de um jeito estranho. Ontem um deles disse que eu estava ficando mocinha, que logo logo eu ia poder ajudar nos negócios também. Senti meu sangue gelar ao ouvir aquilo, porque sabia exatamente que tipo de ajuda aqueles animais tinham em mente. Carla, aos 10 anos, voltou a fazer xixi na cama, a ter pesadelos constantes, a falar sozinha como se conversasse com pessoas invisíveis. Uma vez, encontrei ela brincando de boneca e sussurrando: "Não chora, bonequinha. Se você for bem quietinha, eles não fazem nada com você. Só precisa ficar invisível, igual eu." Meu coração partiu ao ouvir aquilo, porque entendi que minha filha caçula estava tentando se proteger do jeito que uma criança consegue, fingindo que não existia. Antônio afundou na bebida de uma vez por todas. Agora bebia desde que acordava até desmaiar, qualquer coisa para não ter que encarar a realidade do que nossa vida tinha se tornado. Perdia dias inteiros de trabalho. Chegou a ser suspenso 2 vezes, e eu sabia que era questão de tempo até ser mandado embora definitivamente. Quando tentava conversar comigo, sempre bêbado, só repetia a mesma coisa. Eu falhei, Benedita. Falhei como homem, como pai, como tudo. Não consegui proteger nossa família. Em fevereiro de 1992, aconteceu algo que me mostrou até onde a situação tinha chegado. Maria não voltou da escola no horário de sempre. Fiquei desesperada. Procurei por todo lado. Perguntei para os vizinhos e ninguém sabia de nada. Quando finalmente ela chegou em casa, eram quase 10 da noite, e ela estava com as roupas rasgadas, os olhos vermelhos de tanto chorar, andando devagar como quem estava sentindo dor. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela não conseguiu me olhar nos olhos. Ficou ali parada, tremendo, tentando formar palavras que não saíam. Foi quando João apareceu na sala, com aquele sorriso cruel que tinha se tornado sua marca registrada. "A Maria estava aprendendo sobre a vida, mãe", ele disse, como se estivesse falando do tempo. Os amigos dela estavam ensinando umas coisas importantes, coisas que toda mocinha precisa saber. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu de vez. Não era mais raiva, não era mais medo. Era uma fúria tão pura, tão intensa, que senti como se meu corpo fosse explodir. Avancei para cima do João com as unhas, gritando que eu ia matá-lo, que ele tinha passado de todos os limites, que não era mais filho meu. Ele me empurrou com tanta força que bati a cabeça na parede e desmaiei. Quando acordei, estava no hospital, com Carla segurando minha mão e chorando. "O João disse que a senhora caiu", Carla sussurrou quando viu que eu estava acordada. "Mas eu vi ele empurrando a senhora. E também vi os homens segurando a Maria. Ela estava gritando, mãe, gritando igual você gritou."
Meu coração parou de bater por alguns segundos ao ouvir aquilo. Minha menina, minha Maria, tinha sido... Não conseguia nem formar o pensamento na cabeça, porque admitir aquilo seria admitir que eu tinha falhado na única coisa que realmente importava: proteger minhas filhas. Quando voltei para casa no dia seguinte, Maria estava trancada no quarto e não queria falar com ninguém. João tinha sumido novamente, levando seus comparsas, mas deixando um recado claro: diga para a mamãe que agora ela sabe como as coisas funcionam por aqui, e que isso foi só um aviso. Antônio estava no quintal, bêbado como sempre, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Passei a noite toda sentada na porta do quarto da Maria, implorando para ela me deixar entrar, para ela conversar comigo, para ela me contar o que tinha acontecido. Mas ela não respondia, apenas chorava baixinho, um choro contínuo e desesperado que parecia não ter fim. Quando finalmente consegui entrar no quarto, encontrei ela encolhida num canto, abraçada ao ursinho de pelúcia que ganhara quando era pequena. Filha, me conta o que eles fizeram com você, implorei, sentando ao lado dela e tentando abraçá-la. Mas ela se encolheu ainda mais, como se meu toque fizesse doer. Não posso contar, mãe, ela sussurrou sem me olhar. Eles disseram que se eu contasse, iam fazer a mesma coisa com a Carla, e depois iam matar a senhora e o pai. Meu mundo desabou completamente naquele momento, porque entendi que minha filha estava sendo protegida pelo próprio trauma, pelo próprio medo. Carla começou a urinar sangue alguns dias depois. Levei ela no médico escondido, inventando desculpas sobre quedas e machucados. Mas o doutor não era bobo. Dona Benedita, essas lesões não são de acidente, ele disse, com uma seriedade que me gelou. Sua filha precisa de acompanhamento psicológico urgente. E a senhora precisa denunciar quem fez isso com ela. Mas como denunciar meu próprio filho? Como explicar para a polícia que o monstro morava dentro da minha própria casa? Foi nessa época que comecei a planejar nossa fuga. Não podia mais ficar ali, vendo minhas meninas morrerem um pouco a cada dia, vendo Antônio se afogando na cachaça, vendo nossa família se transformar num pesadelo sem fim. Comecei a esconder dinheiro, pouquinho por vez, nas poucas oportunidades que tinha de sair de casa sozinha. Falei com uma prima distante que morava no interior de Minas. Perguntei se poderíamos ficar na casa dela por um tempo. Inventei uma história sobre problemas de saúde do Antônio. Mas João sempre estava um passo à frente, como se pudesse ler meus pensamentos. Mãe, eu sei que a senhora está pensando em fazer alguma besteira, ele disse uma manhã, contando dinheiro na mesa da cozinha. Mas é bom saber que se vocês tentarem sair daqui, eu vou atrás. E quando encontrar, o castigo vai ser bem pior do que até agora. O jeito como ele falou, tão calmo e frio, me fez entender que não estava blefando. Vocês que estão ouvindo essa história, se algum dia se encontrarem numa situação parecida, não façam como eu fiz. Não esperem que as coisas melhorem sozinhas, porque às vezes elas só pioram. Peçam ajuda, denunciem, corram, façam qualquer coisa. Mas não fiquem presos numa situação que está matando vocês e quem vocês amam aos poucos. Comenta aqui embaixo se vocês já passaram por algo assim, porque dividir essas experiências pode ajudar outras pessoas a encontrarem força para agir. Gota d'água que transbordou meu copo de sofrimento veio numa noite quente de março de 1992. Eu estava na cozinha terminando de lavar a louça quando ouvi Carla gritando do quarto. Não era um grito de pesadelo. Era um grito de desespero real, de quem estava sentindo dor de verdade. Corri para o quarto e encontrei uma cena que até hoje me assombra nos pesadelos. 2 dos homens do João segurando minha menina de 10 anos, enquanto um terceiro... Meu Deus, não consigo nem falar direito o que vi. Gritei como uma louca. Me joguei em cima daqueles animais com uma força que não sabia que tinha. Uma das bestas me deu um tapa que me jogou no chão, mas eu levantei e continuei lutando, arranhando, mordendo, fazendo qualquer coisa para proteger minha filha. Foi quando João apareceu na porta, assistindo tudo aquilo com a mesma frieza de quem assiste um programa de televisão chato. Parem com isso, ele disse. Não porque se importava com a Carla, mas porque estava atrapalhando os negócios dele. A menina ainda é pequena demais. Esperem mais uns 2 anos. A forma como ele falou, como se estivesse marcando data num calendário, me fez entender que meu filho tinha se tornado algo que nem tinha nome. Não era apenas um bandido.
Era um monstro que vendia a própria família. Carla ficou 3 dias sem conseguir andar direito, sem conseguir falar, apenas olhando para o teto com aqueles olhos grandes cheios de lágrimas que não paravam de cair. Maria cuidava dela. Como podia, as duas se abraçando e chorando juntas, 2 crianças tentando se proteger num mundo que tinha virado do avesso. Antônio nem soube direito o que tinha acontecido. Estava bêbado demais para entender qualquer coisa. Foi nessa noite que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Esperei todo mundo dormir, fui até a cozinha e peguei a faca mais afiada que tínhamos. Fiquei ali parada, segurando aquela lâmina, pensando se seria capaz de enfiar ela no peito do meu próprio filho. E porque não era mais meu filho, vocês entendem? Era uma criatura que tinha tomado o lugar dele, que usava o rosto dele para fazer maldades que nem o demônio seria capaz de imaginar. Fiquei ali até o sol nascer, a faca na mão, as lágrimas escorrendo pelo rosto, lutando entre o amor de mãe que nunca morre e a necessidade de proteger quem ainda dava para salvar. No final, não tive coragem. Guardei a faca e fui chorar no quintal, me sentindo a maior covarde do mundo, a pior mãe que já existiu, alguém que não merecia nem o ar que respirava. Mas Deus, meus queridos, às vezes trabalha de formas misteriosas. No dia seguinte, João chegou em casa agitado, nervoso, falando em códigos com os comparsas dele. Tinha acontecido alguma coisa grave no mundo do crime, alguma guerra entre facções que eu não entendia direito. Vamos ter que sair daqui, ele anunciou para os homens. A coisa esquentou. Temos 24 horas para sumir. Naquela noite, eles juntaram tudo o que podiam carregar. Drogas, armas, dinheiro. E desapareceram como ratos fugindo de um gato. João nem se despediu da família, apenas olhou para mim na porta e disse: se alguém vier procurar por mim, vocês não sabem de nada. E se eu descobrir que vocês me delataram, eu volto. E quando voltar, não vai sobrar ninguém para contar história. Finalmente, depois de meses de inferno, nossa casa voltou a ser nossa casa. Mas não éramos mais a mesma família. Éramos 4 pessoas quebradas tentando colar os pedaços de algo que talvez nunca mais pudesse ser consertado. Antônio continuava bebendo, agora com a desculpa adicional de que tinha falhado em proteger as filhas. Maria mal falava, apenas cuidava da Carla como uma mãezinha precoce. E Carla, minha pequena Carla, tinha perdido aquela luz nos olhos que faz uma criança ser criança. 2 semanas depois da fuga do João, recebi uma visita inesperada. Era uma mulher da idade dele, grávida de uns 6 meses, com a barriga já bem aparente. A senhora é mãe do João? Ela perguntou, e quando eu confirmei, ela desabou a chorar na minha porta. Ele me abandonou, disse que ia buscar dinheiro para sustentar o bebê e desapareceu. Não tenho mais ninguém no mundo. Chamava-se Luciana, tinha 19 anos, vinha de uma família ainda mais desestruturada que a nossa. O João tinha namorado ela por alguns meses, engravidado ela, prometido casamento, e agora tinha sumido deixando apenas promessas vazias e uma menina sozinha para criar um filho. Olhei para aquela barriga redonda e pensei, meu Deus, mais uma criança inocente que vai sofrer por causa das escolhas do João. Não consegui ter coragem de mandar ela embora. Era a carne da minha carne crescendo na barriga dela, mesmo sendo filho de um monstro. Pode ficar aqui até o bebê nascer, ofereci, mesmo sabendo que mal tínhamos condições de sustentar nossa própria família. Depois, a gente vê o que faz. Luciana se jogou nos meus braços chorando, agradecendo como se eu tivesse salvado a vida dela. E talvez tivesse mesmo. O bebê nasceu em setembro de 1992, um menino lindo, saudável, com os olhos claros do pai, mas com uma inocência que o João tinha perdido há muito tempo. Luciana quis chamar ele de João Filho, mas eu implorei para ela escolher outro nome. Esse menino merece começar a vida sem carregar o peso do nome do pai, argumentei. Ela concordou e escolheu Daniel, que significa Deus é meu juiz. Ter um bebê em casa trouxe uma luz nova para nossa família destroçada. Maria e Carla se apaixonaram pelo sobrinho. Cuidavam dele como se fosse um irmãozinho, e aos poucos foram voltando a sorrir. Antônio diminuiu a bebida porque queria ser um exemplo melhor para o neto, e eu encontrei um propósito novo na vida: proteger aquela criança de cometer os mesmos erros do pai.
Mas a paz durou pouco. Em dezembro, 3 meses depois do Daniel nascer, João apareceu novamente. Chegou sozinho dessa vez, mais magro, com cicatrizes, novas no rosto, os olhos ainda mais duros que antes. Cadê meu filho? Foi a primeira coisa que ele perguntou, ignorando completamente Luciana, que ficou pálida de susto ao vê-lo. Seu filho está bem cuidado, respondi, colocando-me entre ele e o berço onde Daniel dormia. Mas você não tem direito de chegar aqui e reclamar dele. Você abandonou essa menina grávida, sumiu por meses, não deu 1 centavo para sustentar a criança. João riu daquele jeito cruel que eu tinha aprendido a odiar. E mãe, filho é do pai, e eu vim buscar o que é meu. Luciana começou a tremer, agarrada em Maria como se fosse se esconder atrás dela. João, por favor, ela implorou. Eu não contei nada para ninguém sobre você. Só quero criar meu filho em paz. Foi quando João mostrou quem realmente era. Deu um tapa nela que a jogou no chão, pegou Daniel no colo como se fosse um objeto e disse: Você não vai criar nada. Esse menino vai comigo. Foi a gota d'água. Não consegui mais segurar a raiva que vinha crescendo dentro de mim há tanto tempo. Me joguei em cima do João, tentando tomar o bebê dos braços dele. Você não vai levar essa criança. Não vou deixar você destruir mais uma vida inocente. Brigamos ali mesmo, na sala, eu tentando proteger meu neto, ele tentando me afastar. Daniel chorava desesperadamente no meio da confusão. Foi quando aconteceu o impensável. Na luta, João me empurrou com tanta força que bati a cabeça na quina da mesa de centro. Senti o sangue escorrendo pelo rosto, a vista ficando embaçada. Era a minha chance, talvez a única que eu teria. Com a última força que me restava, consegui pegar o ferro de passar roupa que estava em cima da tábua e... Não vou descrever os detalhes do que aconteceu depois, porque tem coisas que são pesadas demais até para quem já passou por tanta coisa. Só vou dizer que quando tudo terminou, João estava no chão e eu estava ali parada, segurando aquele ferro, entendendo que tinha feito algo que nunca poderia ser desfeito. Mas olhei para Daniel, para Maria, para Carla, para Luciana e soube que tinha feito a única coisa que podia ser feita. Antônio acordou com a confusão e encontrou aquela cena. Ficou parado por alguns segundos, tentando entender o que tinha acontecido. Depois olhou para mim e disse, com uma serenidade que não esperava: Benedita, você fez o que eu deveria ter feito há muito tempo. Você salvou nossa família. E naquele momento, senti como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. Você é a mulher que eu me casei. O que a gente faz agora? Luciana perguntou, a voz tremendo igual folha no vento. Ela segurava Daniel contra o peito, tentando fazer ele parar de chorar, mas as mãozinhas pequenas continuavam se mexendo no ar, como se estivessem procurando algo que já não existia mais. A gente tem que chamar a polícia? Tem que... Não, Antônio interrompeu antes que ela terminasse. Polícia não. A gente resolve isso em família. Foi quando descobri que meu marido, apesar da bebida, apesar da fraqueza, ainda tinha um pouco do homem que eu me apaixonei lá na fábrica de costura. Ele assumiu o comando da situação com uma autoridade que não mostrava há anos. Maria, pega suas irmãs e vai para o quarto. Fique lá até eu mandar sair. Luciana, para de chorar e vai fazer um chá bem forte para sua sogra. Ela está em choque. Benedita, senta ali e não mexe em nada. Deixa que eu cuido do resto. O resto, como se fosse algo simples, como se fosse apenas uma louça para lavar ou uma conta para pagar. Mas Antônio sabia que não era simples. Sabia que aquilo ia mudar nossa vida para sempre, que não tinha volta, que a partir daquele momento seríamos outras pessoas vivendo outra vida. Ele pegou uns panos velhos, uma lona que usávamos para cobrir a lenha no quintal e começou a cuidar da situação. 40 anos de casamento, ele murmurou enquanto trabalhava. 40 anos vendo você ser a melhor mãe do mundo, se sacrificando por esses meninos ingratos, e hoje você finalmente fez o que precisava ser feito. Hoje você escolheu proteger quem merecia ser protegido. As palavras dele eram como um bálsamo na minha alma ferida, porque desde que tudo começou a dar errado, eu vivia me perguntando onde tinha errado, o que tinha feito de errado. Ficamos até de manhã organizando tudo. Antônio tinha pensado em cada detalhe, como se tivesse planejado aquilo a vida inteira. Ninguém sabe que ele estava aqui, ele explicou. Os
Vizinhos viram ele sair da última vez e pronto. Se alguém perguntar, a gente não sabe de nada. Ele sumiu igual sumiu antes. Fim de papo. Luciana concordou com tudo, porque sabia que se a história verdadeira vazasse, ela também ia se dar mal. Maria foi a que mais me preocupou nos dias seguintes. Ela tinha visto tudo, entendido tudo, e aos 12 anos já tinha maturidade demais para fingir que não sabia de nada. Mãe, ela me disse uma tarde, quando estávamos sozinhas na cozinha. A senhora fez certo. Ele ia fazer mal para o Daniel igual fez para nós. A senhora salvou o bebê. Ouvir aquilo da minha própria filha foi como receber uma absolvição que eu nem sabia que precisava. Carla, mais nova, aceitou a versão de que João tinha ido embora e não ia voltar nunca mais, com um alívio que partia o coração. Agora a gente pode ser feliz de novo, né, mãe? Ela perguntou, e eu prometi que sim, que íamos ser felizes, que nada mais de ruim ia acontecer com nossa família. Era uma promessa grande demais para fazer, mas às vezes a gente precisa prometer coisas impossíveis para conseguir seguir em frente. Daniel crescia saudável e alegre, sem saber nada sobre o pai, apenas sabendo que tinha uma família que o amava. Luciana virou minha filha de coração, ajudando com a casa, cuidando das meninas, sendo a nora que nunca tive. Antônio parou de beber completamente. Disse que depois de tudo que tinha acontecido, não podia mais se dar ao luxo de não estar lúcido, para proteger a família. Mas a vida tem um jeito de cobrar cada escolha que a gente faz, e nossa cobrança chegou 6 meses depois, numa manhã de domingo que parecia igual a qualquer outra. Eu estava no quintal estendendo roupa quando vi 2 policiais se aproximando do portão. Meu coração disparou, as pernas ficaram bambas, mas consegui manter a compostura. "Bom dia, dona", um deles cumprimentou. "A senhora conhece um rapaz chamado João da Silva?" "Conheço", respondi, a voz saindo, mais firme do que eu esperava. "É meu filho. Por quê?" O policial trocou um olhar com o parceiro antes de continuar. "Dona, apareceu o corpo de um rapaz com as características dele numa obra abandonada na Zona Norte. A senhora poderia ir reconhecer o corpo?" Senti o mundo girar ao meu redor, mas consegui responder. "Claro, oficial. Vou chamar meu marido." A ida ao necrotério foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Não porque estava vendo meu filho morto, eu já tinha me despedido dele há muito tempo, quando ele escolheu se tornar um monstro. Era difícil porque eu tinha que fingir surpresa, fingir dor, fingir que não sabia como aquilo tinha acontecido. Antônio segurou minha mão durante todo o trajeto, sussurrando: "Calma, mulher. Você consegue. Lembra que está protegendo nossa família." O corpo que nos mostraram não era do João. Era de um rapaz mais ou menos da idade dele, com características parecidas, mas definitivamente não era meu filho. Senti um alívio misturado com preocupação. Alívio porque não iam investigar nossa família. Preocupação porque significava que alguém sabia o que tinha acontecido e estava brincando conosco. "Não é ele", disse para os policiais. "Meu filho tem uma cicatriz no queixo de quando caiu da bicicleta. Esse moço aqui não tem." Voltamos para casa ainda mais unidos do que antes. Aquele susto tinha mostrado para todos nós o quanto éramos importantes uns para os outros, o quanto precisávamos ficar juntos para enfrentar qualquer coisa que viesse. Luciana chorou de alívio quando contamos que o corpo não era do João, porque mesmo depois de tudo que ele tinha feito com ela, ainda tinha sentimentos confusos pelo pai do filho dela. Foi nessa época que Antônio tomou uma decisão que mudou nossa vida para melhor. "Benedita, vamos embora daqui", ele anunciou numa noite depois que as crianças tinham ido dormir. "Vamos para um lugar onde ninguém conhece nossa história, onde Daniel pode crescer sem carregar o peso do que o pai era, onde Maria e Carla podem ter uma infância de verdade." A ideia me assustou no início. Deixar São Paulo, recomeçar tudo do zero aos 36 anos. Mas depois vi que ele estava certo. Começamos a planejar nossa mudança em segredo. Antônio vendeu tudo o que podíamos vender. Eu juntei o dinheiro que tinha escondido ao longo dos anos. Luciana contribuiu com as joias que o João tinha dado para ela quando ainda estava tentando conquistá-la. Em 3 meses, tínhamos juntado o suficiente para recomeçar em outro lugar, longe das lembranças ruins, longe dos perigos de São Paulo. Escolhemos uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, não muito longe de onde eu tinha nascido,
mas diferente o suficiente para que fosse um recomeço de verdade. Antônio conseguiu emprego numa oficina mecânica. Eu arrumei trabalho numa padaria. Luciana ajudava cuidando das crianças e fazendo faxinas para algumas famílias. Era uma vida simples, mas era nossa vida, construída sobre a verdade de que às vezes a gente precisa fazer escolhas difíceis para proteger quem ama. Maria se adaptou bem à vida no interior, fez amigas na escola nova, voltou a sorrir de verdade, começou a falar sobre planos para o futuro. Carla floresceu como uma flor que finalmente encontrou o solo certo, virou uma criança brincalhona, esperta, cheia de vida. Daniel crescia cercado de amor, sem nunca desconfiar que sua história familiar era mais complicada do que parecia. Mas havia algo que eu ainda precisava resolver, uma parte da história que ficara mal contada. 2 anos depois da mudança, recebi uma carta sem remetente. Dentro, apenas uma foto. João, claramente vivo, numa cidade que eu não reconhecia, ao lado de uma mulher que eu nunca tinha visto. No verso da foto, uma mensagem. Mãe querida, obrigado por me ensinar que família se protege de qualquer jeito. Um dia ainda nos vemos. Meu sangue gelou ao ler aquilo. João estava vivo. Sabia onde. Estávamos. E mais assustador ainda, parecia ter entendido e até aprovado o que eu tinha feito naquela noite. Mas por que não tinha voltado? Por que estava me mandando aquela foto? O que ele queria? Passei noites inteiras sem dormir, imaginando cenários, preparando-me para o dia em que ele apareceria novamente em nossas vidas. A resposta veio numa carta que chegou 1 semana depois. Mãe, você me deu a maior lição da minha vida quando me mostrou o que acontece com quem mexe com nossa família. Aprendi a respeitar limites que não sabia que existiam. Agora tenho minha própria família, minha própria vida, longe de vocês. Podem viver em paz, mas lembra, eu sei onde vocês estão. E se um dia precisarem de mim, estarei aqui. Era uma despedida estranha, uma trégua baseada no medo mútuo, um acordo silencioso de que cada um seguiria sua vida sem interferir na do outro. Não era o final que eu sonhara para meu filho, mas era melhor do que continuar vivendo no medo constante de que ele voltasse para fazer mal à família. Daniel estava com 7 anos quando começou a fazer perguntas sobre o pai. Era natural, claro. Todas as crianças da escola tinham pai, falavam do pai, e ele queria entender por que o dele era diferente. Meu pai morreu antes de eu nascer. Luciana tinha ensinado ele a falar, uma mentira que doía menos que a verdade. Mas Daniel era uma criança esperta, observadora, e começou a notar inconsistências na história que contávamos. Vovó Benedita, ele me perguntou uma tarde, enquanto me ajudava a regar as plantas do quintal, se meu pai morreu antes de eu nascer, por que mamãe fica triste quando fala dele? Se ele era bom, ela não devia ficar feliz de lembrar? A pergunta me pegou desprevenida, porque aos 7 anos aquele menino já raciocinava melhor que muitos adultos. Às vezes a saudade dói, meu neto, respondi, tentando não mentir mais do que o necessário. Maria tinha 17 anos e estava namorando um rapaz da cidade, filho do dono da farmácia, um menino educado que vinha jantar em casa aos domingos e tratava nossa família com respeito. Ver minha filha sorrindo, planejando o futuro, falando em casamento e filhos, era como assistir um milagre acontecendo. Carla, aos 15, era a alegria da casa, sempre cantando, sempre organizando festinhas para os amigos, sempre cheia de planos e sonhos. Antônio tinha prosperado na oficina mecânica. O patrão gostava tanto dele que estava pensando em aposentadoria e ofereceu para Antônio comprar o negócio. Imagina, só Benedita. Ele me dizia nas noites em que fazíamos planos para o futuro. Eu dono da minha própria oficina, você com sua padaria, as meninas estudando, Daniel crescendo saudável. A gente conseguiu, mulher. A gente conseguiu reconstruir nossa vida. Luciana tinha se tornado minha filha de coração. Ajudava na padaria, cuidava de Daniel com um amor que fazia meu coração transbordar. Respeitava nossas decisões sobre a educação do menino. Algumas vezes eu via ela olhando para o horizonte com uma expressão melancólica, e sabia que estava pensando no João, perguntando-se como teria sido a vida se ele tivesse escolhido ser um homem de bem. Mas ela nunca falava sobre isso. Alguns assuntos eram pesados demais até para nós, que tínhamos dividido tanto sofrimento.
Foi numa manhã de dezembro de 1997 que nossa paz foi estilhaçada novamente. Eu estava na padaria preparando os pães do dia, quando uma mulher desconhecida entrou e ficou me observando com um olhar estranho. Era jovem, bonita, mas tinha nos olhos aquela dureza que eu tinha aprendido a reconhecer. A dureza de quem viveu coisas que não devia ter vivido. "A senhora é Benedita?" ela perguntou, e quando confirmei, ela se sentou numa das mesas e pediu um café. "Meu nome é Fernanda. Eu conheci seu filho João. Senti o sangue gelar nas veias, mas mantive a compostura. Meu filho morreu há muitos anos", respondi, fingindo que estava ocupada organizando os pães. "A senhora deve estar confundindo com outra pessoa." Ela riu de um jeito que me deu arrepios. "Dona Benedita, não precisa fingir comigo. Eu sei de tudo. Sei que o João não morreu. Sei que vocês fugiram de São Paulo. Sei que estão vivendo essa vida de mentira aqui no interior." Meu coração disparou, mas consegui manter a voz firme. "A senhora está enganada. Não sei do que está falando." Fernanda se levantou e se aproximou do balcão onde eu estava. "O João me mandou. Disse que era hora de vocês pagarem uma dívida antiga." Não entendi do que ela estava falando. "Que dívida? O que João queria de nós depois de tanto tempo?" "Que dívida?" perguntei, tentando ganhar tempo para pensar. "Nós não devemos nada para ninguém. Dona Benedita, a senhora matou o homem errado naquela noite", ela disse, e senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. "O que vocês mataram era irmão do João, um gêmeo que ele tinha, e vocês nem sabiam. O João verdadeiro estava em São Paulo fazendo um serviço. Quando voltou e encontrou o irmão morto, ficou uma fera. O mundo girou ao meu redor. Gêmeos? Como assim gêmeos? João nunca tinha falado de nenhum irmão. Nunca tinha mencionado que era gêmeo, mas as peças começaram a se encaixar. Por isso o corpo que os policiais mostraram não era do João. Por isso ele tinha mandado aquela carta anos depois. Por isso, isso não é possível", murmurei. Mas até eu sabia que estava mentindo para mim mesma. Fernanda sorriu daquele jeito cruel que conhecia bem. O nome do irmão era José, igualzinho ao João. Mesma cara, mesmo jeito, mesma maldade. A única diferença era uma cicatriz pequena no pescoço que o José tinha e o João não. "A senhora chegou a verificar se o homem que matou tinha essa cicatriz?" Não tinha verificado. Na confusão, no desespero, na raiva, eu não tinha prestado atenção em detalhes como cicatrizes. Só sabia que queria proteger minha família daquele monstro. E tinha feito o que achei que precisava fazer. Mas se era verdade o que Fernanda estava dizendo, se realmente eu tinha matado o homem errado, "O que vocês querem?" perguntei, porque sabia que aquela conversa não era apenas para me informar sobre o erro. "O João quer o filho dele de volta." Ela respondeu sem hesitar. "Quero Daniel. Diz que o menino é sangue do sangue dele e não pode ser criado por assassinos." O mundo desabou completamente ao ouvir aquilo. Daniel, meu netinho amado, sendo reclamado por aquele monstro. "Jamais", respondi com uma firmeza que não sabia que tinha. "Aquele menino fica aqui, com a família dele, com quem ama ele de verdade." Fernanda riu novamente. "A senhora não entendeu ainda. Não é pedido, é ordem. O João sabe onde vocês moram, onde as meninas estudam, onde seu marido trabalha. Se vocês não entregarem o Daniel por bem, ele vai pegar por mal." Fechei a padaria mais cedo naquele dia e corri para casa, o coração batendo tão forte que pensei que ia explodir no peito. Precisava contar para Antônio. Precisava planejar alguma coisa. Precisava proteger Daniel de qualquer jeito. Quando cheguei em casa, encontrei minha família reunida na sala, felizes, conversando sobre os planos para o Natal que estava chegando. Como contar para eles que nosso passado tinha voltado para nos assombrar? Esperei Daniel ir brincar no quintal para contar tudo para Antônio e Luciana. A reação dela foi imediata. Desabou a chorar, agarrada no meu braço, repetindo que não ia deixar ninguém levar seu filho. Antônio ficou em silêncio por um longo tempo, processando a informação, e depois disse: "Então vamos embora, hoje mesmo." Juntamos as coisas e sumimos antes que ele chegue. Mas não deu tempo. Na manhã seguinte, quando acordei, Daniel não estava na cama. Procurei pela casa inteira, chamei, gritei, acordei todo mundo. Foi Carla quem encontrou o bilhete na cozinha. "Obrigado por cuidarem do meu filho até agora. A partir de hoje, quem cuida dele sou eu. Não tentem procurar." Era a letra
Do João. Eu reconheceria em qualquer lugar aquela caligrafia que eu mesma tinha ensinado quando ele era pequeno. Luciana entrou em desespero total. Gritava, chorava, batia nas paredes, implorava para Deus, para todos os santos, para qualquer força superior que trouxesse seu bebê de volta. Maria e Carla tentavam consolá-la. Mas como consolar uma mãe que teve o filho arrancado dos braços? Antônio saiu para procurar Daniel pela cidade inteira. Bateu na porta de todo mundo que conhecíamos, perguntou para todos os vizinhos, mas ninguém tinha visto nada. Fernanda apareceu novamente na padaria no final da tarde. Dona Benedita, não adianta procurar. O menino está seguro, bem cuidado, mas longe daqui. O João mandou dizer que se vocês tentarem envolver a polícia, se tentarem procurar ele, Daniel vai pagar o preço. A frieza com que ela falava sobre uma criança de 7 anos sendo sequestrada pelo próprio pai me fez entender que estava lidando com pessoas que não tinham limites, que não tinham coração. Por favor, implorei, e não me importei de parecer fraca, de mostrar desespero. Ele é apenas uma criança. Deixem ele ficar aqui com a mãe dele, com a família que ama ele. Fernanda balançou a cabeça. Tarde demais, dona. A escolha já foi feita. Vocês mataram quem não deviam. Agora pagam o preço. O João disse que é assim que a justiça funciona no mundo dele. Essa foi a noite mais longa da minha vida. Luciana não parou de chorar nem um segundo, repetindo o nome do Daniel como uma reza, como se fosse trazê-lo de volta. Maria e Carla ficaram abraçadas comigo, tentando entender como nossa vida tinha virado do avesso de novo. Antônio ficou sentado na varanda até amanhecer, fumando cigarro atrás de cigarro, murmurando palavras que eu não conseguia ouvir. No dia seguinte, chegou uma foto pelo correio. Daniel estava numa praça que eu não reconhecia, segurando a mão de um homem que só mostrava as costas. O menino parecia bem. Não. Estava machucado, mas tinha nos olhos uma confusão que partia meu coração. No verso da foto, uma mensagem. O garoto está bem. Vai continuar bem se vocês se comportarem. Vê-lo aparecer correndo e gritando "mamãe", igual fazia antes. Eu tentava fazer ela reagir, mas como consolar uma mãe que teve o coração arrancado do peito? Maria e Carla também sofreram muito com o sumiço do sobrinho. O menino tinha se tornado o xodó da família, aquela criança alegre que encheu nossa casa de risadas depois de tanto sofrimento. Agora, o silêncio pesava como uma lápide sobre todos nós. Antônio envelheceu 10 anos em 2 meses. Os cabelos ficaram completamente brancos. As rugas se aprofundaram e ele passou a andar curvado, como se carregasse o mundo nas costas. A cada semana chegava uma foto nova pelo correio. Daniel numa escola que parecia cara, Daniel num parque, Daniel comendo sorvete, sempre parecendo bem cuidado, sempre com aquele homem que só mostrava as costas ou aparecia de perfil. O João estava cumprindo a promessa de cuidar bem do filho, mas isso não diminuía em nada nossa dor de não tê-lo conosco. No verso das fotos, sempre a mesma. Mensagem. Ele está bem. Continue se comportando. Tentei várias vezes ir à polícia, mas Antônio me impediu. Benedita, se a gente envolver a polícia e eles investigarem nossa família, vão descobrir tudo. Vão descobrir que matamos José. Vão descobrir que estamos vivendo com identidades falsas. Vão descobrir que Luciana estava envolvida. A gente vai preso e Daniel fica órfão de vez. Ele estava certo, mas isso não tornava a situação menos desesperadora. Luciana começou a ter ataques de pânico terríveis. Acordava gritando no meio da noite, dizia que sonhava com Daniel pedindo socorro, que sentia que algo ruim estava acontecendo com ele. Levei ela no médico da cidade, que disse que era depressão profunda e receitou uns remédios. Mas como remédio cura a dor de uma mãe separada do filho? Era como tentar tapar o sol com uma peneira. Em março de 1998, 4 meses depois do sequestro, chegou uma carta diferente. Era a letra do próprio Daniel, ainda meio torta porque ele estava aprendendo a escrever, mas reconhecível. Mamãe, eu estou bem. Meu pai está me ensinando muitas coisas. Ele disse que vocês fizeram uma coisa muito feia e que por isso eu tenho que ficar com ele. Eu tenho saudade, mas meu pai disse que saudade passa. Beijos, Daniel. Luciana desmaiou ao ler aquela carta. Quando acordou, só repetia: ele está doutrinando meu filho contra mim. Está fazendo meu menino me odiar.
E provavelmente era exatamente isso que estava acontecendo. João estava transformando Daniel contra nós, contando sua versão da história, pintando-nos como os vilões e ele como o herói que salvou o filho de uma família de assassinos. Antônio tomou uma decisão que me assustou. Vou atrás dele, anunciou numa noite, depois que Luciana tinha chorado até não ter mais lágrimas. Vou procurar esse desgraçado até encontrar e vou trazer Daniel de volta. Tentei dissuadi-lo, disse que era perigoso demais, que João tinha gente trabalhando para ele, que podia acabar morto. Mas ele estava decidido. Benedita, não posso viver sabendo que meu neto está sendo criado por aquele monstro. Antônio vendeu a oficina, juntou todo o dinheiro que tinha e começou a viajar pelo Brasil procurando pistas sobre João e Daniel. Ficava semanas fora. Voltava magro e acabado. Contava que tinha seguido rastros que não levavam a lugar nenhum, que tinha encontrado pessoas que conheciam João, mas não sabiam onde ele estava. Era como procurar uma agulha num palheiro, do tamanho do país. Em junho, 6 meses depois do sequestro, Antônio voltou de uma viagem diferente. Tinha encontrado uma antiga namorada do João em Goiânia, uma mulher que tinha fugido dele anos antes, porque descobriu como ele realmente era. Ela me deu uma informação importante, ele disse, os olhos brilhando com uma esperança que não via há muito tempo. O João tem uma fazenda no interior de Mato Grosso. É lá que ele fica quando quer desaparecer. Mas quando Antônio chegou à fazenda, encontrou apenas caseiros que disseram que o patrão tinha viajado e não sabiam quando voltaria. Daniel tinha estado lá, confirmaram, mas tinha ido embora com o pai uma semana antes. Mais uma vez, João tinha ficado um passo à frente, como se soubesse que estávamos procurando e se divertisse com nossa desesperança. Foi nessa época que Luciana começou a falar em morrer. Não aguento mais viver assim, ela me confessou numa noite, quando eu encontrei ela na cozinha às 3 da madrugada, olhando para uma faca. Todo dia é uma tortura. Todo dia eu acordo pensando que talvez hoje seja o dia que meu filho volta, e todo dia eu vou dormir mais destroçada que antes. Tirei a faca da mão dela e prometi que íamos encontrar uma forma de trazer Daniel de volta. Em setembro de 1998, um ano depois do sequestro, aconteceu algo que mudou tudo. Recebi uma ligação no telefone da padaria, uma voz de criança que eu reconheci imediatamente. Vovó Benedita? Era Daniel, meu netinho amado, falando baixinho como se tivesse medo de ser ouvido. Daniel, meu amor, onde você está? Está bem? Quer falar com a mamãe? Vovó, eu estou numa cidade que tem muita água. Meu pai disse que a gente vai embora amanhã de novo, mas eu consegui fugir para ligar para vocês. Meu coração disparou. Uma cidade que tem muita água. Poderia ser 1000 lugares no Brasil. Daniel, você consegue ver o nome da cidade em algum lugar? Numa placa, numa loja? Tem uma placa grande escrito Pantanal. Pantanal, acho. Pantanal. Ele estava no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Daniel, escuta a vovó bem. Você lembra o nome do hotel ou da casa onde vocês estão? É um hotel grande, com um nome de passarinho. Hotel Bem-TV, acho. Pronto, tínhamos uma localização. Meu amor, você precisa voltar antes que seu pai perceba que você saiu. Mas vovó vai aí te buscar, tá bom? Vovó, meu pai disse que vocês mataram meu tio José e que são pessoas más. É verdade? A pergunta me cortou como uma lâmina, porque como explicar para uma criança de 8 anos toda a complexidade daquela situação? Daniel, quando você voltar para casa, a gente explica tudo direitinho. Agora precisa ir antes que seu pai fique preocupado. Desliguei o telefone e corri para casa para contar a novidade. Luciana chorou de alegria pela primeira vez em um ano inteiro. Antônio já começou a planejar a viagem para Mato Grosso do Sul. Maria e Carla pulavam de felicidade. Finalmente tínhamos uma pista concreta, um lugar para procurar, uma esperança real de trazer Daniel de volta. Mas quando Antônio chegou ao Hotel Bem-TV 2 dias depois, eles já tinham ido embora. O recepcionista lembrava de um homem com uma criança que tinha ficado apenas uma noite, tinha pago em dinheiro e partido de madrugada. Mais uma vez, João tinha escapado, mas agora sabíamos que Daniel estava tentando voltar para casa, que não tinha esquecido de nós, que ainda nos amava apesar de tudo que o pai
Tentava colocar na cabeça dele. As ligações de Daniel começaram a chegar com mais frequência, sempre rápidas, sempre de lugares diferentes, sempre com ele sussurrando para não ser descoberto. Através dessas ligações, fomos montando um mapa dos movimentos de João: Cuiabá, Campo Grande, Corumbá, sempre cidades de fronteira, sempre lugares onde seria fácil escapar se fosse necessário. Em dezembro de 1998, quase 2 anos depois do sequestro, Daniel fez uma ligação que mudou tudo. Vovó, meu pai está muito doente. Ele fica tossindo sangue, tem muita febre, não consegue nem levantar da cama às vezes. Meu primeiro impulso foi sentir uma satisfação cruel, que o João se danasse, que pagasse por tudo que tinha feito conosco. Mas depois pensei no Daniel, uma criança cuidando de um adulto doente, sem ter ninguém para ajudar. Daniel, onde vocês estão agora? Numa cidade pequenininha perto de uma cachoeira grande. O hotel se chama Pousada das Águas Claras. Dessa vez, não. Contei para Antônio imediatamente. Peguei o primeiro ônibus que saía para a região e fui atrás do meu neto sozinha. Se João estava realmente doente, talvez fosse minha única chance de recuperar Daniel sem violência. Encontrei a Pousada das Águas Claras numa cidadezinha perdida na divisa entre Mato Grosso e Goiás. Era um lugar simples, com apenas 6 quartos, administrado por um casal de idosos que confirmou que havia um homem doente hospedado com uma criança. Coitadinho do menino, a dona da pousada comentou. Cuida do pai como se fosse um adulto. Vai na farmácia comprar remédio, faz comida, até dá banho no doente. Bati na porta do quarto 4 com o coração na garganta. Daniel abriu e, quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Vovó Benedita! Ele se jogou nos meus braços como se fosse se afogar e eu fosse sua tábua de salvação. Senti meu coração se reconstruir naquele abraço, depois de 2 anos de sofrimento. João estava na cama, magro como um galho, seco, a pele amarelada, claramente muito doente. Quando me viu, tentou se levantar, mas não tinha forças. Mãe, ele sussurrou. E naquela palavra havia uma súplica que eu não ouvia desde que ele era criança. Vim buscar meu neto, respondi, sem me aproximar da cama. Ele não pode ficar aqui cuidando de você sozinho. Mãe, eu vou morrer, ele disse. E pela primeira vez em anos, vi lágrimas nos olhos dele. O médico disse que é câncer no pulmão, muito avançado. Daniel é tudo que me resta no mundo. Por favor, deixe ele ficar comigo até o final. Olhei para aquele homem que um dia foi meu bebê, agora definhando numa cama de hotel, e senti uma mistura de pena e raiva que não conseguia processar. E depois que você morrer, Daniel fica sozinho no mundo? Depois ele volta para vocês, João respondeu. Eu já escrevi um papel deixando a guarda dele para Luciana. Só quero que ele fique comigo estes últimos meses. É o único pedido que vou fazer na minha vida. Olhei para Daniel, que assistia a nossa conversa com aqueles olhos grandes, cheios de confusão. Era uma criança de 8 anos, tentando entender por que os adultos da vida dele viviam brigando, porque sua vida era tão complicada. Daniel, você quer ficar cuidando do seu pai ou quer voltar para casa com a vovó? O menino olhou para João, depois para mim, e respondeu com uma sabedoria que partiu meu coração. Eu quero que todo mundo pare de brigar e que a gente seja uma família de verdade. Mas família de... Verdade era algo que nunca íamos conseguir ser, porque tinha sangue demais derramado entre nós, muitas feridas que nunca iam cicatrizar. Tomei a decisão mais difícil da minha vida naquele momento. Está bem, João. Daniel fica com você até o final, mas eu fico também. Não vou deixar meu neto cuidar de um doente sozinho. João assentiu, grato demais para discutir. E foi assim que passei os últimos 3 meses da vida do meu filho, cuidando dele, junto com o neto que ele tinha, sequestrado numa pousada perdida no interior do Brasil. João morreu numa manhã de março de 1999, segurando a mão do Daniel e sussurrando desculpas que chegaram tarde demais para consertar tudo que tinha quebrado. Daniel chorou a morte do pai com a dor genuína de uma criança que perdeu alguém importante, mesmo que essa pessoa tivesse feito coisas terríveis. E eu chorei também. Não pelo homem que João se tornara, mas pelo menino que ele um dia foi, antes que o mundo o transformasse, naquele monstro. Voltamos para casa numa tarde de outono, eu e Daniel de mãos dadas no ônibus, carregando apenas uma pequena mala com as roupas dele.
Luciana nos esperava na rodoviária com um sorriso que iluminava o mundo inteiro. E quando Daniel correu para os braços dela, gritando: "Mamãe!", senti que finalmente nossa família estava completa novamente. Daniel hoje tem 31 anos, é pai de 2 filhos lindos, trabalha como professor numa escola da cidade e nunca mais perguntou sobre os detalhes sombrios da nossa história familiar. Sabe que teve um pai complicado que morreu quando ele era pequeno. Sabe que cresceu numa família que o amou mais que tudo no mundo, e isso é o que importa. Maria se casou com aquele rapaz da farmácia, teve 3 filhos e mora numa casa do lado da nossa. Carla virou médica, se especializou em pediatria porque dizia que queria cuidar de crianças como ela foi cuidada quando precisou. Luciana nunca se casou de novo, disse que não queria confundir Daniel com outro pai, mas foi uma mãe maravilhosa que criou aquele menino com todo o amor do mundo. Antônio morreu em 2015, dormindo na nossa cama depois de uma vida inteira de trabalho honesto e amor verdadeiro. No funeral dele, Daniel segurou minha mão e disse: "Vovó, o vô foi o melhor pai que eu podia ter tido." E era verdade. Antônio amou aquele menino como se fosse sangue do sangue dele, sem nunca fazer perguntas sobre o passado. Aqui estou eu, aos 68 anos, sentada na varanda da minha casa em Caruaru, para onde voltei depois que Antônio morreu, contando essa história para vocês que tiveram paciência de ouvir até o final. Não é uma história bonita, não é uma história que termina com todo mundo feliz para sempre. É uma história real, com dor real, com escolhas difíceis e consequências que a gente carrega para o resto da vida. Mas é também uma história de amor. Amor de mãe que não desiste mesmo quando o filho se torna um monstro. Amor de família que se mantém unida mesmo quando tudo parece perdido. Amor que resiste ao tempo e às tempestades e encontra uma forma de reconstruir o que foi quebrado. Às vezes, o amor não é suficiente para salvar todo mundo, mas é sempre suficiente para salvar alguma coisa. Se vocês chegaram até aqui, se ouviram minha história toda, peço que deixem um coração nos comentários para eu saber que não falei sozinha. Se a história de vocês tem pedaços parecidos com a minha, comentem também. Às vezes, dividir a dor faz ela ficar mais leve. E se vocês aprenderam alguma coisa com tudo isso, passem adiante, porque histórias servem para ensinar, para avisar, para mostrar que sempre existe uma luz no fim do túnel, mesmo que às vezes demore muito para aparecer. Se inscrevam no canal, meus queridos, porque toda semana eu volto aqui para contar mais histórias de vida, histórias reais de pessoas que passaram por coisas difíceis e encontraram força para continuar. Vocês são minha família agora. E família se ajuda, se ouve, se acolhe. Até a próxima semana. Que Deus abençoe todos vocês e suas famílias. E lembrem-se, não importa quão escura esteja a noite, o sol sempre nasce no dia seguinte.